Hoje nós iniciamos uma nova série chamada Família. E nessa série de família nós estamos aproveitando esse dia que na nossa cultura celebramos o Dia dos Pais para começar a nossa série de família falando do tema paternidade. E ao longo dos próximos cultos, das próximas reuniões, das próximas células que nós vamos ter, todos nós juntos vamos estar crescendo e aprendendo naquilo que são os conceitos de Deus para as nossas famílias, a função de cada um, aquilo que realmente é essencial. Logicamente, é um conceito muito amplo, é um tema vasto na Bíblia, então nós vamos nos ater aos aspectos principais para que venhamos todos ter uma base comum e saudável para que as nossas famílias estejam caminhando debaixo da graça de Deus, alinhadas à palavra de Deus. E hoje, sendo o domingo, Dia dos Pais, o segundo domingo de agosto, que na nossa cultura, cada um de nós aí, na nossa nação, lembra da figura paterna ou celebra pessoalmente com o seu pai. Talvez muitos aqui passaram o dia com o seu pai ou com os seus filhos ou com alguém que representa essa paternidade, ou ao menos foi um dia da família se reunir e estar celebrando a vida. Nesse dia especial eu gostaria de trazer alguns conceitos bíblicos sobre paternidade. Alguns conceitos que vão estar norteando as nossas vidas. Então, existem aqui muitos homens que são pais e serão abençoados por essa mensagem para aprender aí algumas bases do Senhor para procederem a essa vocação tão linda de serem pais nessa terra. Outros de nós somos filhos que têm seus pais e também nos mesmos conceitos da palavra de Deus estaremos aprendendo e recebendo isso. E ainda outros de nós estaremos entendendo esse conceito para que Deus possa nos suprir como um verdadeiro pai, aquilo que nós não tivemos dos nossos pais naturais. E dentro de todo esse aspecto, eu espero que todos se encaixem, que todos recebam, que o Senhor tenha lugar e liberdade para falar contigo nessa noite. Você crê nisso? Amém? Estamos aqui para buscar a Deus e essa é uma palavra muito poderosa. Quando nós falamos de termo pai, eu vou estar lendo contigo em Gênesis capítulo 2, versículo 24. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra pai na Bíblia é já no segundo capítulo da Bíblia. Mesmo antes de nós termos aí genealogias, linhagens inteiras, ainda estávamos no conceito do primeiro casal que foi formado, que Deus estabeleceu princípios para a humanidade. Dentro do princípio de família, o Senhor já trouxe a figura paterna com uma informação muito importante. Então vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Muitas vezes nós ministramos esse versículo da Bíblia quando nós celebramos alguma cerimônia de casamento. Estamos aqui falando de que homem e mulher deixarão pai e mãe, agora começarão a compor a sua família por meio do casamento, se unirão, se tornarão uma só carne, então destinados a viverem a sua vida juntos, uma nova família nuclear que se forma com Deus, para também posteriormente serem pais e gerarem seus filhos nessa terra. Mas que eu quero trazer a atenção hoje para esse texto, e não vai ser um texto central, é apenas uma introdução, nós vamos passear pela Bíblia hoje aí, nesse contexto, é que naturalmente, aquilo que Deus estabeleceu como sendo o princípio de uma paternidade saudável, é que nós tivéssemos uma boa relação com o nosso pai, do nosso nascimento até o nosso casamento. Então é isso que a Bíblia está dizendo também por meio desse texto. Está dizendo assim que para que nós venhamos constituir família, para que nós venhamos entrar num novo ciclo, um ciclo de casamento, nós chegaremos ao limite, então, de desvincular, estar na mesma casa, estar vivendo debaixo do mesmo teto e daquela relação mais próxima com os nossos pais, com o pai e com a mãe. Desculpe, tem uma coisinha aqui. Aí. Então a Bíblia nos ensina que a paternidade saudável é uma paternidade que vem desde o nosso nascimento até o dia do nosso casamento. Segunda coisa que eu quero te mostrar já de cara nesse texto é que se você lesse essa Bíblia originalmente em hebraico, como foi escrito Gênesis, a palavra pai é a palavra Abba. Diga assim comigo, Abba. Abba é a palavra hebraica para
pai, traduzido em português como pai. Inclusive, já diziam os estudiosos que é a primeira palavra que uma criança fala, é a primeira palavra que uma criança pode falar. O Senhor, ele se revela a nós como um Deus que é o nosso pai, ao ponto de que lá no livro de Romanos, no capítulo 8, a palavra de Deus diz que nós somos adotados por Deus como filhos e por meio do seu Espírito nas nossas vidas, nós podemos nos relacionar com Deus clamando Abba, Pai. Você já leu essa passagem na Bíblia? Existem canções que falam sobre isso. E essa é uma forma de um filho pequeno, de uma criança, se relacionar com o seu pai, ter uma nomenclatura com o seu pai. Então, quando o Levi fez 10 meses de idade, no dia que ele fez 10 meses de idade, ele falou a primeira palavra dele, só que ele falou em hebraico. Então, ele já vinha falando algumas sílabas como ba, da, né? Ou algumas palavras, algumas vogais. E no dia que ele completou 10 meses, nós estávamos juntos no carro e de repente ele falou pela primeira vez alguma coisa que era mais do que uma sílaba. E a primeira palavra que ele falou, como já dizem, né, os estudiosos, a maioria das crianças tem esse instinto de falar, é a palavra Abba. E dizem, né, que esse instinto é porque a primeira palavra que nós falamos é uma palavra que nos direciona a Deus, ao nosso Pai Celestial. Incrível isso, né? E dentro dessa palavra Abba, o significado dela no hebraico significa aquele que tem a liderança sobre a casa, aquele que tem autoridade sobre uma casa. A palavra Abba, na verdade, é composta por 2 letras, seria um B mudo, Ab, mas acabou se acostumando a falar Abba. E nesse sentido nós aprendemos um segundo conceito, já no início da palavra de Deus, que os pais, de uma forma saudável, deveriam fazer parte da vida dos seus filhos desde o nascimento até o seu casamento, de uma forma intensa e com responsabilidade, instrução e tudo. E depois, logicamente, os filhos seguem honrando os pais, mas é uma relação diferente após o casamento. Mas já no conceito da palavra Abba, que seria o líder da casa, o responsável pela casa, ou aquele que tem autoridade sobre a família, nós aprendemos um segundo conceito bíblico, de que a paternidade saudável, ela existe dentro do contexto de uma família. Então diga assim comigo, a paternidade existe dentro da família. Então, se nós tirarmos essa relação desde o nascimento até o casamento, se essa relação não for constante, nós temos uma paternidade que não está 100% saudável. E se nós tirarmos a paternidade de dentro de um conceito de família e de casamento, nós também temos uma paternidade que não está 100% saudável. Então, por causa disso, infelizmente, a nossa sociedade está cada vez mais desarraigada dos conceitos da palavra de Deus. E temos muitos pais que ou não fazem parte da vida dos seus filhos desde o seu nascimento até o seu casamento de forma intensa. E também temos muitos pais que acabam não sendo parte de um contexto familiar, mas estando exercendo a sua paternidade ausentes desse contexto de casamento e desse contexto familiar. E diante disso, nós temos aqui na nossa sociedade uma grande parte da população que no dia dos pais acaba passando por algum tipo de embaraço, por algum tipo de lembrança complicada ou por algum tipo de barreira a ser vencida, em função de uma série de coisas que se desdobram da distorção desse conceito da palavra de Deus que acabou permeando todas as relações da nossa sociedade. Então eu quero começar hoje com uma introdução mais longa, mais densa, mas causando aqui um ensinamento bíblico para todos nós e uma reflexão para todos nós. A Bíblia fala de que nós temos um adversário. E o nosso adversário não é o nosso pai, o nosso adversário não são as nossas intrigas, o nosso adversário não são pessoas especificamente, humanamente falando, aqui nessa terra que possam ter nos causado algum mal. O nosso adversário como cristãos é Satanás. O nosso adversário como cristãos é o reino das trevas, que sim, por meio de pessoas, por meio de situações, por meio de estruturas, por meio de conflitos, por meio de culturas, por meio de ensinamentos errados, tem destruído a nossa sociedade. Então, nós percebemos claramente nas últimas décadas no mundo ocidental
que o diabo tem trabalhado fortemente para desestruturar as famílias, para estar enfraquecendo e destruindo a figura paterna, para estar retirando a autoridade do homem da casa, da família e da sociedade, e, de certa forma, como conclusão, dilacerando a estrutura familiar. Então, existem muitos conceitos culturais, até mesmo políticos, midiáticos, filosóficos, que têm permeado a nossa sociedade. Nós acabamos olhando ali para o continente europeu com muita admiração, olhamos, por outro lado, para a América do Norte com muita admiração e recebemos de lá, desses lugares, muita informação, muitos filmes, muitos livros, muitas séries, muitos estudos. Passamos na escola anos e anos admirando, estudando e aplaudindo pessoas que, por vezes, deturparam conceitos muito importantes da palavra de Deus. Então, quando nós aprendemos que o Senhor tem um conceito específico para a família, eu quero te levar a estar mergulhando nessa série e trazendo essa série para dentro da tua casa, trazendo essa série para uma oportunidade de você restaurar alguma coisa que tenha se perdido ao longo do caminho, trazendo essa série entendendo que por vezes alguma intriga, alguma dor que você carregue não deve ser olhada humanamente, mas deve ser também resolvida junto com Deus para que você viva uma vida abundante, quem sabe restaure um relacionamento que não está tão adequado como você gostaria. E isso eu falo porque nessa tendência do nosso mundo pós-moderno, da individualidade, da superficialidade dos casamentos, da naturalidade dos divórcios, do prazer em se cantar e dançar sobre adultério, sobre promiscuidade, sobre dissolução de famílias, ensinar crianças a fazer coreografias, poses, cantar músicas que estejam falando de alguém que trai a esposa, o marido, de alguém que se porta de uma forma imoral. Nós, como cristãos, precisamos abrir os nossos olhos e ser defensores da família. Sermos defensores de que as nossas crianças, e não somente as nossas literalmente, mas as crianças da nossa sociedade, possam viver uma vida digna, possam viver uma vida estruturada. Porque não vou ter tempo hoje aqui de trazer isso, mas nós temos inúmeras estatísticas de que a maioria das pessoas que estão hoje detentas em presídios na nossa nação são pessoas que não tiveram a presença do pai. Em torno de 85% a 90% das pessoas. Aqueles que cometem homicídios são pessoas que, na sua maioria, tiveram pais ausentes. Aqueles que acabaram dependentes quimicamente em drogadição são pessoas que tiveram dificuldade ou ausência ou problemas com a sua paternidade. Pessoas que enfrentam divórcios normalmente vêm de uma realidade familiar, é uma maioria, não estou dizendo que é regra, de uma realidade familiar que também não teve uma paternidade saudável e presente. Pessoas que acabam tendo problemas emocionais crônicos, também têm uma dificuldade muito grande no seu histórico com paternidade. E assim, se você procurar artigos e estudos científicos sobre a correlação com problemas sociais e a ausência de uma paternidade saudável, com certeza você vai conseguir comprovar que nas últimas décadas tem aumentado cada dia mais. Ao ponto de que, por exemplo, agora na pandemia, nos últimos 2 anos, de cada 100 crianças que nasceram, 6 foram registradas sem o nome do pai na certidão. Nem estou falando de casos de pensão, nem estou falando de casos de pessoas que não estavam casadas, estou falando de pessoas que rejeitaram aquela gestação e por causa disso a criança foi registrada apenas no nome da mãe. Então nós estamos vivendo um tempo em que, ao mesmo tempo que a sociedade tem trabalhado por uma individualidade, a figura masculina tem sido atacada, tem sido destruída, e o homem não tem, sem Deus, conseguido viver de forma saudável na sua maior proporção, então, de probabilidade disso, uma paternidade como Deus criou. Contudo, na ausência de um pai natural,
Todos nós procuramos ser supridos de alguma forma. E quando eu falo ausência de um pai, não estou dizendo necessariamente que não tivemos pais fisicamente. Estou dizendo que podemos não ter sido supridos por aquilo que a paternidade deveria ter feito. E quando isso acontece, nós, de uma forma ou outra, instintivamente, nós acabamos suprindo isso de uma outra forma. Às vezes por uma revolta comportamental, às vezes por um processo de depressão, ou às vezes por encontrar em outras figuras a figura paterna. E isso não é um problema, isso inclusive vem de Deus em muitas situações. Por isso eu te digo hoje que a igreja tem um papel fundamental em restaurar a paternidade. A igreja do Senhor Jesus atua de forma muito importante e fundamental em restaurar a paternidade. Eu diria que mais importante que milagres de cura de doenças físicas é o milagre da igreja de Cristo em restaurar a paternidade na vida e no coração das pessoas. E se a igreja tem um papel fundamental nisso, Satanás também busca fazer isso por meio de modelos distorcidos, por meio de, às vezes, amigos mais velhos, que não são pessoas que a família gostaria que fosse um modelo para os seus filhos, mas acabam suprindo. Às vezes, professores na escola, que não são pessoas que têm um comportamento que a família gostaria que fosse o comportamento daquele filho, mas acabou sendo identificado como uma figura paterna, como um modelo. Por vezes é um personagem nas redes sociais, é um personagem que está ali colocando as suas postagens no YouTube, no Instagram, e aquele adolescente, aquela criança, aquele jovem, na ausência da figura paterna e sem essa intervenção de Deus por meio da igreja, acaba assumindo aquela figura, aquele ídolo, o ser fã de alguém como um resgate da paternidade. E aí nós entramos num caminho que nós não temos controle, porque aí nós, como família, estamos presentes, mas não estamos nutrindo a paternidade. E quando isso acontece, nós acabamos ficando reféns do que aquela outra pessoa, do que aquela outra situação vai impor como modelo, como cultura. E quando isso acontece, eu me lembro da grande preocupação na minha infância, da minha mãe, com as minhas companhias, com os meus amigos. E assim, às vezes, ficamos reféns de ficar muito preocupados de com quem que nós estamos andando, com quem que os nossos filhos estão andando. Mas tudo isso é reflexo de uma ausência de conceitos de paternidade. Então, eu quero ainda nessa introdução discernir de 3 formas hoje como igreja, como que a paternidade pode ser vivida e entendida. 3 grandes formas que a paternidade se manifesta na tua vida e na minha vida. A primeira delas é o que eu chamo de paternidade natural. E essa paternidade natural, ela vem ou daquela pessoa que nos gerou biologicamente, ou daquela pessoa que nos criou, aquela pessoa que foi aquele pai que assumiu essa figura de forma presente dentro do contexto familiar. Nesse sentido, nós temos tanto o conceito de uma filiação biológica, como uma filiação praticamente adotiva, mesmo que não legalizada nessa forma, mas aquele pai que faz parte, que educa, que cria e que está dentro de um conceito familiar e que por isso consegue suprir, é possível conseguir suprir a paternidade de uma forma natural. O segundo aspecto de uma paternidade é a paternidade espiritual. E essa paternidade espiritual entra dentro de uma das missões da igreja, como que Deus enviar para nós pessoas que façam parte da nossa vida, pessoas mais maduras, pessoas que caminham conosco, normalmente ligados à figura masculina, porque é algo que a nossa natureza tem essa necessidade paterna, masculina, também temos a necessidade materna, feminina. Então, assim como um homem tem muita dificuldade de suprir na vida do seu filho a ausência da sua mãe, uma mulher, por mais que se esforce, também terá muita dificuldade de suprir completamente na vida do seu filho a ausência de uma figura masculina paterna. Por isso, a igreja também atua nisso com relacionamentos espirituais, relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade que se geram por meio de uma família espiritual. E assim nós temos na placa da nossa igreja hoje o nome Família da Fé, porque nós entendemos verdadeiramente
que aqui nesse lugar nós podemos viver relações familiares por meio dos vínculos que se criam, não pela consanguinidade, não por termos o mesmo parentesco genético, mas por termos a mesma fé. E quando isso acontece, nós podemos nos sentir, de fato, supridos e adotados como mães espirituais, como pessoas que fazem parte desse papel nas nossas vidas e como pais espirituais, e também termos ali o senso de um pertencimento a uma família, que também temos muitos irmãos. E esse, para mim, é o segundo aspecto que nós devemos, como cristãos, viver, uma paternidade espiritual. Por exemplo, no meu caso, não sei se todos sabem, mas o meu pai natural, meu pai biológico, fez parte da minha vida até os meus 11 anos de idade. Depois ele veio a falecer. Eu sou fruto já de um segundo casamento, de ambos meus pais, e o meu pai já tinha mais idade, acabou enfrentando uma série de complicações de enfermidade e acabou falecendo quando eu tinha 11 anos de idade. Graças a Deus, algum tempo antes disso, quando começou essa crise de saúde na nossa família, nós conhecemos Jesus. E graças a Deus, por meio dessa pertencimento à igreja, Deus sempre enviou pessoas que supriram essa paternidade, por exemplo, na minha vida. Então, eu tive e tenho até hoje, como pertencimento à igreja de Cristo, várias pessoas, 3 ou 4, ao longo de todos esses anos, desde aí do ano de 1994, quando nós começamos a conhecer Jesus, a partir do ano de 1997, quando meu pai veio a falecer, tive várias pessoas ao longo desses anos que preencheram e supriram essa paternidade de forma espiritual, de forma relacional, como igreja, sobre a minha vida. E assim todos nós devemos agir de forma natural com isso e nos disponibilizar para também Deus nos usar na vida de outras pessoas. E por terceiro lugar, eu te digo que a paternidade também deve ser vivida nas nossas vidas como cristãos, na nossa relação com Deus. E essa eu chamo de paternidade divina. Então diga assim comigo: paternidade natural, paternidade espiritual e paternidade divina. E uma escala, em uma ordem de saudável relacionamento e perfeição, nós temos inverso: a paternidade divina, depois uma paternidade espiritual e depois uma paternidade natural. Graças a Deus, se você teve a oportunidade de que o teu pai natural também seja um pai espiritual, por ser alguém que conheceu a Deus e foi nascido de novo por meio da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Mas na nossa sociedade nem sempre é assim. Uma maioria de pessoas acaba tendo essas três figuras como sendo distintas. E a partir disso, se você puder abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, eu gostaria de que você pudesse aprender um princípio da palavra de Deus muito claro nessa noite, sobre a relevância de que nós não venhamos cometer o erro de que muitas pessoas cometem. Qual é o erro de que muitas pessoas cometem quando começam a buscar a Deus? As pessoas comparam a paternidade de Deus e medem a paternidade de Deus e abrem o seu coração para que Deus seja o seu pai, na mesma medida que tiveram uma boa paternidade biológica ou socioafetiva, adotiva, natural. E aí nós enfrentamos problemas. Porque nós, como seres humanos, sempre somos imperfeitos. E muitas pessoas acabam tendo barreiras na sua caminhada com Deus, porque quando escutam que Deus é como seu pai, associam que Deus vai ser alguém que vai causar os mesmos problemas que foram causados pela sua paternidade natural. Nós não podemos cometer esse erro. Nós precisamos aprender a inverter isso. Inverter isso de que forma? Entender que nosso Deus é que é o modelo perfeito de um pai. E agora nós temos que olhar para o nosso pai natural e até mesmo para o nosso pai espiritual, como nosso discipulador. Às vezes é o líder de célula, às vezes é a figura do pastor da igreja, às vezes é algum cristão mais maduro que faz parte da nossa vida de forma mais próxima, e dar o desconto para essa pessoa naturalmente pertencente à família ou espiritualmente pertencente à igreja, dar o desconto entendendo que essa pessoa é imperfeita e tendo como modelo a paternidade que vem de Deus. Assim é uma vida cristã saudável.
Assim nós entendemos os princípios de família. E assim você que hoje é pai, ou você homem aqui que será pai um dia, também deve fazer essa mesma analogia. Não querer comparar a tua relação com os teus filhos ou com os teus futuros filhos, sempre medindo, o meu pai fez assim, eu vou fazer assim. O meu pai não me deu isso, então eu vou dar isso para o meu filho. Sai dessa cultura mundana de nós querermos competir com aquilo que nós vivemos na nossa infância. E como cristão agora, olha para o modelo de Deus e diz, eu quero ser o mais próximo daquilo que Deus é como pai para aquele filho que eu estou gerando. Está me entendendo isso? Esse é o conceito saudável de família. E quando nós entendemos isso, as mulheres que me escutam aqui hoje, quem sabe já são mulheres adultas, quem sabe já viveram a sua infância, a sua adolescência e pensam assim, acho que essa palavra não é comigo porque eu não vou ser pai, eu vou ser mãe, eu sou mãe e a minha história com meu pai aconteceu. Da mesma forma, eu preciso te dizer que em Deus nós recebemos o suprimento para tudo aquilo que nós precisamos como paternidade, inclusive depois de casadas. Porque muitas mulheres acabam cometendo um erro de encontrar maridos, e esse não é um erro, espero terminar a frase, tá bom? De encontrar maridos que são pessoas mais educadas, mais respeitosas, com princípios melhores do que os seus próprios pais naturais. Esse ainda não é o erro. Qual é o erro? Transferir a paternidade para o seu marido. E ao invés de agir como esposas, acabam agindo como filhas. E aí tem um problema no seu casamento. Então nós precisamos ser supridos por Deus. Vamos ver então Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O nosso Pai Celestial é perfeito. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus que o Senhor Jesus revela como sendo o nosso Pai, é o modelo perfeito de um pai. Ele nunca falha, ele nunca nos abandona, ele nunca nos decepciona, ele deixou a melhor herança do mundo para que nós pudéssemos desfrutar, ele tem resposta para todas as nossas demandas. O nosso Pai Celestial é o Pai perfeito. E a partir disso, agora eu vou começar a pregar essa palavra. Falei que era uma introdução um pouquinho mais longa, eu tenho só alguns minutinhos para terminar ela. Mas agora eu vou pregar essa mensagem dizendo o seguinte, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ter aqui alguns principais subsídios hoje do que uma paternidade deve causar nas nossas vidas. E se algo que você ouviu hoje aqui te falta, o nosso Deus é um Deus que vai te suprir, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então nós vamos falar aqui de apenas 4 conceitos de uma paternidade de acordo com a palavra de Deus. Primeiro deles, você pode abrir a tua Bíblia agora, lá no meio da Bíblia, um pouquinho depois de Salmos, tem o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro extraordinário. Se você quiser, você pode ler um capítulo por dia e em um mês você vai ler o livro de Provérbios. Claro que se não for em fevereiro ou em meses que tenham 30 dias, mas entende que é um livro curto e cheio de princípios de sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Vamos ler de novo? Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura e um refúgio para os seus filhos. O que a palavra de Deus está ensinando aqui? Que cada um de nós, para sermos pais naturais ou espirituais, precisamos ter uma premissa em nossas vidas. A nossa fortaleza, a nossa segurança, o nosso alicerce, o nosso local seguro, a fonte das nossas vidas, deve ser o fato de que nós tememos a Deus, de que nós honramos o Senhor, de que nós nos submetemos à palavra de Deus, de que nós temos uma aliança com Deus, e de que daqui a pouco aquele filho natural,
seja ele biológico ou criado por ti, ou aquele filho espiritual, lá no contexto da tua cela, do discipulado, conforme você vai amadurecendo na tua vida cristã, ele vai ter uma segurança, ele vai ter um refúgio, ele vai ter ali uma certeza de um caminho, quando ele olhar para você e ver que você é uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que se volta para Deus, uma pessoa que tem vínculo com o Senhor, e que aquilo que você fala com temor a Deus. Você fala querendo acertar mediante a palavra de Deus. Por isso, a nossa relação com Deus, ela se torna uma âncora para a família. A relação do homem com Deus, do marido, do pai com Deus, se torna uma fortaleza para a sua família. Porque nós não estamos reféns de uma opinião, nós não estamos reféns de uma tradição familiar, nós não estamos reféns de um temperamento, de um achismo. Quando o líder da casa, o pai da família, aquele sobre quem Deus colocou autoridade para conduzir a vida, para trazer proteção, segurança, para trazer provisão, é uma pessoa que teme a Deus, os filhos encontram refúgio. Tristemente, nesse mundo, pais que não temem a Deus muitas vezes afugentam os seus filhos. Afugentam os seus filhos pela violência, pelo alcoolismo, pelas palavras duras, pela sua forma equivocada de entender a vida. Então, em primeiro lugar, pais precisam temer a Deus. A palavra pai na nossa língua, tanto do latim quanto do grego, vem de um radical chamado pater. E pater origina, por exemplo, em inglês, a palavra pattern, que significa um padrão, um modelo a ser repetido. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o pai tem essa figura de um modelo a ser repetido. E nós temos até um ditado na nossa cultura que diz assim: tal pai, tal filho. E às vezes é um ditado, inclusive, pejorativo, né? É um ditado, inclusive, de defeitos que se repetem. Tal pai, tal filho, de qualidades que se repetem, de temperamentos que se repetem. Porque nós temos no pai, na paternidade, essa figura de um modelo. Aí daqui a pouco você vai me dizer assim: pastor, o meu pai não foi um modelo. O meu pai foi um modelo em uma área, mas em outras áreas ele não foi um modelo. Ele traiu a minha mãe. O meu pai não foi um modelo, ele me abandonou. Meu pai não foi um modelo, ele deixou de trazer conforto para a nossa casa para fumar tantas carteiras de cigarro e tomar tanto de bebida alcoólica. Meu pai não foi um modelo porque ele foi uma pessoa violenta. Meu pai não foi um modelo. Então, quando você encontra esse problema, e para qualquer outro problema que nós estivermos aqui tratando nessa noite, eu quero te deixar um texto bíblico de 1 Tessalonicenses 5:21, se quiser anotar, que diz assim: examinem todas as coisas, mas retenham o que é bom. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: retenha o que é bom. Nós, como seres humanos, temos a tendência de nos apegarmos ao que é ruim, nos apegarmos às ofensas, nos apegarmos aos defeitos. O que a palavra diz sobre as paternidades naturais e espirituais? Às vezes você vai olhar para o teu líder de célula, quem sabe tem lá no teu líder de célula, no teu discipulador, uma figura que está suprindo paternidade na tua vida em alguma medida, mas ali na frente você descobre que essa pessoa não é perfeita. O que você tem que fazer? Qual é o conselho que você deu agora aí para a pessoa do teu lado? Retenha o que é bom. Retenha o que é bom e ame e honre. E esteja entendendo essa limitação. E se te falta um modelo em alguma área da tua vida, olhe para a palavra de Deus e tema o Senhor, que você vai ter o verdadeiro modelo. Em segundo lugar, vamos abrir lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio. Deuteronômio, primeira vez que a gente vai falar isso, é quase que um trava-língua. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. E se, em primeiro lugar, cada um de nós, para exercer essa paternidade ou viver essa paternidade, esperamos um modelo de alguém que tema o Senhor, em segundo lugar, todos nós precisamos de alguém que nos conduza pelo caminho. Então, um pai deve ser alguém que teme o Senhor, e um pai que se preocupa com os conceitos bíblicos deve ser alguém que está presente
para conduzir o seu filho pelo caminho. Então, Deuteronômio 1:31 diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Então, essa é a segunda grande atribuição de um pai: estar presente para que o seu filho não se sinta perdido na vida, para que o seu filho não olhe a vida com um leque de opções que agora o mundo coloca diante dele, que a internet coloca diante dele, que a televisão coloca diante dele, que os seus amigos colocam diante dele. E agora nós estamos vendo, com todo respeito, se esse é o teu conceito, eu respeito, mas discordo e preciso, como pastor da igreja, trazer aqui um conceito da palavra de Deus. Nós estamos vendo pais que geram filhos e enquanto esse filho está sendo gerado no ventre materno, diz assim: eu não vou dar nome, eu não vou estar escolhendo o que vai ser, eu não vou nem fazer ecografia, que quando ele nascer, ele vai decidir o que ele vai ser. Então nós estamos deixando que uma ideologia demoníaca de gênero destrua os conceitos familiares e sexuais dos filhos pela isenção de estar responsavelmente dizendo: este é um caminho para a tua existência. E essa é uma responsabilidade de um pai. Dizer: olha, este é o caminho. Dizer a verdade é o caminho para ti. Ser honesto é o caminho. Temer a Deus é um caminho. Viver a tua sexualidade como Deus projetou é um caminho. Ensina esse caminho. O que nós vemos hoje na nossa cultura, os pais fazendo? Isentando-se da instrução no caminho, de conduzir ao caminho, e depois que o filho escolheu o caminho que quis, para a sua moralidade, para o seu vocabulário, para os seus costumes, para as suas vestimentas, para a sua sexualidade, para as suas decisões, aí então começam a reclamar e querer reverter um processo que por anos não foi conduzido. Então seja um pai preocupado em conduzir o caminho do seu filho, esteja presente, dê direção, encoraje, estimule o crescimento, proteja de caminhos errados, proteja de coisas do mal que possam estar rondando, saiba aonde e por onde o teu filho está andando. E quando eu falo isso, eu falo de filhos naturais, mas também eu falo de filhos espirituais, também eu falo de relações de discipulado, e também eu falo de Deus conduzindo a tua vida e a minha vida. De você deixar Deus ser Senhor das tuas decisões, dos teus caminhos, como hoje foi testemunhado aqui, de uma oportunidade de emprego, de uma decisão, de algo importante. Queira submeter os teus caminhos e ser conduzido por Deus como um pai verdadeiro. Em terceiro lugar, lá no final da Bíblia agora, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Nós vamos trazer um terceiro conceito muito importante da paternidade, que esse mundo tem também atacado, oprimido e reprimido dentro do contexto das famílias, que é o conceito da disciplina. Então nós temos o pai, em primeiro lugar, como alguém que não quer disciplinar, alguém que quer ser um modelo porque teme a Deus e busca a Deus e quer que Deus seja revelado aos seus filhos. Segundo lugar, nós vemos um pai que se importa em estar presente no caminho e conduzir os caminhos. E agora, por causa disso, nós temos uma terceira responsabilidade dos pais. E essa responsabilidade de uma família saudável, do conceito de paternidade, é disciplinar. E disciplinar é algo que nós temos visto que na nossa cultura, nesse mundo, muitos pais, pelo fato de trabalharem, pelo fato de trazerem recursos financeiros, deixam unilateralmente ao cargo das mães a educação, a disciplina, a correção. Mas eu te digo que todos nós precisamos do jeito de mãe de nos ensinar e do jeito de pai de nos ensinar. Todos nós precisamos. Então nós não podemos entrar nessa isenção. Em Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu
pai. Então aqui já vem aqui um momento importante e interessante. Eu estou muito acostumado a viver isso como pastor, a causar isso como pastor. As pessoas têm uma ideia errada do pastor. As pessoas acham que o pastor é aquele que somente cuida das feridas das pessoas. E isso é um momento específico na nossa vida. Olha para o teu corpo aí. Quantos dias por ano você está sangrando? Agora, todos os outros dias, você precisa ter outras atitudes relacionadas contigo. Então, quando nós aprendemos isso, o conceito da disciplina nos gera duas coisas biblicamente. Primeiro, sermos instruídos. Então, a paternidade natural, a paternidade espiritual e a paternidade de Deus, de três formas diferentes. Espero que você, de coração, possa ter isso saudável na tua vida. Se você não tem, aqui na família da fé, você pode encontrar uma paternidade espiritual que vai suprir. Mas entenda isso também na tua busca com Deus. Querer ser instruído, querer ser aconselhado, querer que alguém traga experiências, traga testemunhos, traga conselhos sobre a tua vida. De novo, esse mundo tem nos ensinado a que se nós inventarmos um caminho por nós mesmos, nós somos mais tops. Nós somos mais excelentes, nós somos mais famosos se nós formos independentes. E aí vem um conceito errado de originalidade, vem um conceito errado de identidade, achando que ter uma identidade, ser original, é uma pessoa que não se inspira em ninguém. A chance de errar é muito maior. A palavra diz que os pais disciplinam seus filhos. Mas veja o início desse versículo, Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades. Então, o que envolve disciplinar? Envolve que cada um de nós receba a instrução, mas agora que o papai, junto no caminho, permita que o seu filho enfrente dificuldades, para que não haja aquela fragilidade, para que não haja aquela crise de identidade, para que não haja aquela dificuldade de suportar uma pressão quando chegar ao mercado de trabalho, de suportar uma pressão quando tiver que administrar o seu dinheiro quando se casar e compor a sua família. É função de um pai natural, de um pai espiritual e função de Deus nos instruir e agora permitir que nós venhamos enfrentar dificuldades, sem receber, que nem a minha mãe fala, tudo de mão beijada. Eu nunca entendi esse ditado, mas entendi o que ela quis dizer. Nesse sentido, a paternidade precisa disciplinar. Disciplinar dói um pouquinho, porque a gente precisa ver filhos naturais e filhos espirituais passando por uma dificuldade, suportando um momento de pressão, que nós estamos presentes, mas não estamos fazendo por eles. Instruímos e precisamos deixar acontecer para que o aprendizado aconteça. Isso se chama disciplinar. E quem disciplina? Nós temos uma ideia errada na nossa sociedade. O mundo também diz uma última coisa errada que eu vou trazer hoje aqui, que o meu tempo já estourou. O mundo diz que quem ama não disciplina. Quem disciplina é quem não tem sentimento, é quem quer castigar. E a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Então vamos ler um último texto bíblico em Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Talvez essa fosse a primeira característica que eu deveria trazer. Mas, de propósito, eu deixei por último para que seja a que você mais vai lembrar. Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz assim: Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho. Então, a última característica de uma paternidade é amar, expressar amor, doar-se, entregar-se, importar-se, proteger, prover, trabalhar para que cresça, amar, falar que ama, que se importa. Eu vejo que muitos homens na nossa cultura têm dificuldade de falar o que sentem, têm dificuldade de falar o que pensam. E Jesus já nos ensinava isso. Em João 15, 9, Jesus disse: assim como
o Pai me amou, assim eu os amei. E muitas vezes nós percebemos que as pessoas, por vezes, não conseguem dar, por causa que na sua história natural de vida, elas também não receberam. Então, tradicionalmente, se eu nunca ouvi do meu pai algo de encorajamento, algo emocional, algo de incentivo, eu vou ter uma dificuldade de entregar isso. A não ser que o meu pai espiritual ou o meu pai que é Deus perfeito intervenha e supra isso na minha vida. Então quebra essa barreira no teu coração. Quebra essa barreira. E essa barreira acabou causando barreiras com os filhos também. Os filhos têm dificuldade de dizer aos pais que amam. Os filhos têm dificuldade de realmente amar os seus pais. Não é só de dizer. Escute o que eu estou te dizendo. Nós vamos falar dos filhos ainda. Não é hoje. Mas os filhos têm dificuldade de amar os seus pais na nossa cultura. E nós precisamos aprender que pais saudáveis amam seus filhos. Disciplinam porque amam, porque se importam, porque querem fazer esse filho crescer. E nós sabemos a lei da vida. Os pais morrem e os filhos continuam vivos. Essa é a lei natural da vida. Tristemente, alguns pais tiveram que enterrar os seus filhos, mas a lei natural é que os filhos enterrem os seus pais. Isso significa que a paternidade ela envia para uma vida em um novo ciclo de maturidade. E por isso nós precisamos amar tanto ao ponto de disciplinar, porque em algum momento não estaremos presentes, seja em função da morte, ou seja em função de projetos de vida, e esse filho natural ou espiritual precisa herdar do pai também a capacidade de resolver dificuldades e crescer. Então, pais saudáveis são pais que temem a Deus, são pais que conduzem pelo caminho, são pais que disciplinam e são pais que amam. E como conclusão, eu gostaria de dizer que aquilo que nos falta, como já falei algumas vezes aqui hoje, biologicamente, em Deus nós podemos ser supridos. Por que eu estou repetindo tanto isso? Porque eu vejo pessoas dando voltas e voltas e voltas e voltas na sua história e não aceitam receber de Deus aquilo que lhe falta. E se apegam àquilo que lhe falta como motivo para não desenvolver a sua vida. O Senhor é poderoso e é um milagre isso. E o Senhor supre nas nossas vidas aquilo que nos falta de forma afetiva e de forma a trazer destino. E o maior exemplo disso é o Senhor Jesus. Jesus, num tempo em que Maria poderia ter sido repudiada, escandalizada, envergonhada socialmente, porque estava gestante quando estava noiva e José não havia tido relações sexuais com ela. Esse homem José recebeu uma instrução de Deus e ele criou Jesus como se fosse seu filho. E Jesus não tinha um pai biológico humano. Jesus teve algumas dificuldades emocionais, talvez com isso, na sua infância, teve que aprender alguns conceitos diferentes, mas isso impulsionou ele a viver uma relação direta com Deus como aquele que é o Pai perfeito. Então, até Jesus não teve um pai humano perfeito. Nós também não teremos. Por melhores que sejamos como pais, ou por melhor experiência que venhamos ter como filhos. Como cristãos, nós precisamos enfrentar isso, enfrentar qualquer tipo de ferida, assim como nós enfrentamos qualquer outro problema que a graça de Deus possa chegar. Deixe o teu coração nessa noite ser suprido pelo Pai Celestial que é perfeito em tudo.